Salve, torcedor tricolor, tudo certo com vocês aí? Bem, hoje eu quero fazer uma timeline aí de alguns assuntos que repercutiram hoje no dia do Grêmio, né? Então, a definição aí do novo fornecedor, né? Um novo titular para o ataque, as velhas e repetidas falhas de arbitragem, né? Fazer rapidamente uma análise do jogo de ontem, né? Estive na arena ontem e quero contar um pouco do que eu enxerguei lá, um pouco mais perto. E as baixas aí pro jogo de quarta-feira, tá? Mas antes de começarmos aí, quero pedir que tu te inscreva aí no canal, dê essa força aí pro Sangue Azul Imortal, curta os nossos conteúdos aí e ative as notificações aí para serem avisados assim que a gente subir os novos materiais aí. Beleza? Então, do fornecedor de material esportivo aí, esse é um mês de definições aí, né, por parte do Grêmio, uma vez que a Umbro vai até final do ano, né, e a gente tem que, o mais rapidamente possível, aí dentro do mês de maio, né, então o Grêmio já determinou aí que até 30 de maio eles devem definir quem será o novo fornecedor de material esportivo do Grêmio, né, porque precisa começar aí a desenhar e a produzir as peças aí, né, tá? Restam as mesmas 4 marcas que a gente já fez um vídeo sobre isso lá em fevereiro, né? Que são a própria Umbro, né? Obviamente, que até tem a preferência aí, né? Na disputa. A Nike, que despontava como favorita, né? A Mizuno e a New Balance. Eu até dizia lá que a minha preferência seria a Nike, né? E que se não fosse a Nike, fosse a Mizuno, né? Porque eu coloco hoje a New Balance e a Umbro mais ou menos no mesmo patamar. Fato é, eu particularmente não gostaria que o Grêmio renovasse com a Umbro, né? Porque a Umbro vem deixando a desejar há alguns anos já, né? Nas suas camisetas, enfim, o design é muito repetitivo, o material é ruim, né? As silcagens são ruins, né? Então, os símbolos são bonitos, emborrachados, tudo, mas é meia dúzia de lavagem, sai tudo fora, né? Então, assim, tá deixando a desejar e é né, um equipamento que tu vai comprar na loja lá, 400 conto, né? Então, é caro e tu não usa por muito tempo, né? Então, assim, a princípio a Nike havia feito uma proposta e a Umbro veio e cobriu essa proposta, né? Nesse período aí desde o final do ano passado, onde entraram 11 marcas e aí foram né, sendo eliminadas algumas opções, né, e restaram essas 4, né. Então a Umbro, na verdade, cobriu a oferta da Nike, né. E, então, como ela tinha preferência, acabou ficando à frente. E hoje a notícia do Diego Torres, que veio a público, é de que a Mizuno igualou a proposta da Umbro, né. Então, claro, sem muitos detalhes, a gente não sabe por tempo de contrato, enfim, tudo mais, mas agora está na mão do Grêmio, né? Quem decide é o Grêmio, já que o Grêmio tem a intenção de mudar e a proposta é igual, eu acho que a oportunidade é essa, né? Uma vez que, cara, não dá para aceitar o que aconteceu no jogo de ontem, né? 2 jogadores da nossa equipe aí terminaram a partida com as camisetas sem o patrocinador master, cara. Patrocinador que investiu 50 milhões para botar a marca dele na camisa do Grêmio, a Umbro fornece um material que não aguenta 45 minutos, né? Porque eles jogam um tempo com uma camisa, vão para o intervalo, trocam de camisa e vem com camisa seca de novo para o segundo tempo. Então não aguentou 45 minutos, né? É inadmissível, né? E isso já havia acontecido ano passado, ano retrasado aí, com um jogador, não lembro bem qual, que entrou no jogo, poucos minutos, estava com o número nas costas caindo, né? Tanto é que caiu, terminou o jogo, acho que era o número 15, o número terminou com o número 1, acho que nas costas, e o 5 caiu. E algumas letras do nome também. Então, cara, não dá para aceitar, né? E olha que a camiseta de jogador é a mais cara e é a mais bem
produzida, né? E nós, torcedores, compramos uma segunda linha, vamos dizer assim, né? E que também tem menos qualidade do que a de jogador. Tá certo? Então, espero que o Grêmio possa anunciar aí nos próximos dias o novo fornecedor de material esportivo. Então, hoje o Alisson também foi oficializado como jogador profissional do Grêmio, né? Então, a partir de agora, ele não vai mais transitar entre sub-20 e profissional, vai ficar só no profissional, né? E acredito eu que ele agora vai se firmar como titular, né, do Grêmio, principalmente nessas próximas 2 partidas, porque ontem entrou muito bem, né? Eu até no vídeo de sábado à noite havia dito que achava que ele poderia começar o jogo, né, num esquema um pouco mais ofensivo, né, no lugar do Edenilson, mas o Mano até ontem na coletiva explicou o porquê que ele entrou com o Edenilson, né, porque precisava dar uma consistência melhor no meio de campo ali, uma marcação a mais, e no segundo tempo ele acabou abrindo mais o jogo, e também em virtude do Edenilson ter sentido uma pancada que tomou no primeiro tempo, né, na coxa, e acabou fazendo essa substituição no intervalo. E eu acredito que agora com esse jogo contra o Grau fora e contra o Bragantino, ele deva se firmar aí, né, e vai ter mais minutos aí para poder mostrar a qualidade dele. Beleza? Então, que o Alisson agora tenha sucesso aí no time titular, né, e ainda mais que vai estar presente de aniversário, que hoje ele está de aniversário, né? Então eu quero falar aqui das baixas, já que eu falei que o Edenilson tomou uma pancada ontem. Então as baixas para o jogo de quarta-feira aí para o Bragantino também, né? Então a princípio o Edenilson está fora do jogo de quarta e do jogo de sábado. Do jogo de quarta por conta dessa pancada, né? Que é uma leve lesão, nada de se preocupar. E contra o Bragantino ele tomou o terceiro amarelo. Ontem, no segundo tempo, tomou o terceiro amarelo quando estava no banco de reserva. O Bright White, por opção, né, para preservar o jogador, né, que joga todos os jogos contra o Atlético Grau, não deve nem viajar. O Marlon não está inscrito nessa fase, né, porque também já jogou essa fase pelo Cruzeiro, então ele não pode atuar, né. E o Dodi, bem provavelmente, por conta da pancada que ele sofreu ontem do zagueiro Luan Pérez, do Santos, né, que uma entrada, até de certo modo, a gente pode caracterizar como uma entrada criminosa, né, porque se o Dodi não fosse rápido e fosse também um jogador leve, né, ele tirou o peso daquela perna, porque se ele tivesse com todo o peso em cima daquele pé, certamente teria quebrado o tornozelo. E nesse lance aí, né, a gente entra já no assunto aí das falhas da arbitragem, né, porque tá sendo escandaloso aí, né, e parece que existe uma norma, né, de que contra o Grêmio é proibido ir no VAR, é proibido dar vermelho, é proibido dar pênalti, né, não sei, eles nos dão essa liberdade, né, abrem esse precedente para a gente pensar o que a gente quiser e falar o que a gente quiser também da arbitragem, porque há falha, né, não sou eu só que estou falando, é a imprensa do Brasil inteiro, né. Então, assim, esse jogador, o Luan Pérez, ele deveria ter sido expulso direto no jogo, no lance contra o Dodi. Não foi, tomou só amarelo. Depois ele fez o pênalti no Cristaldo, o juiz não deu pênalti, não foi no VAR nem no lance contra o Dodi, nem no lance do pênalti, que se ele tivesse dado o pênalti, ele teria que ter dado o segundo amarelo para o Luan Pérez, que ele teria sido expulso nesse lance então, né? Então, para você ter uma ideia, ele teria que ter sido expulso 2 vezes no mesmo jogo e tomou só um amarelo, né? Então, obviamente, o Grêmio foi prejudicado, né? Primeiro que não teve o pênalti, e segundo que o jogador do Santos permaneceu o jogo todo em campo, né? Então, assim, a gente acaba sendo redundante, sempre repetindo os mesmos assuntos, né? Mas tá ficando difícil da gente entender. Eu acho que a CBF deveria investir rapidamente naquele VAR automático que tem lá, né, por questão de lance de impedimento, esse tipo de coisa, ser mais rápido, e outra, fazer um treinamento com esses árbitros, e principalmente árbitros de VAR aí, lá na Europa, enfim, botar esses caras a estudar um pouco, né, porque
Não dá, né, cara? Todo jogo, toda rodada, o assunto é o mesmo. Bem, e uma notícia boa hoje aí que o Amuso voltou a treinar, né? Então, estará à disposição do Mano aí no jogo contra o Atlético Grau. Talvez pode até ser que receba uma chance aí para fazer alguns minutos, né? E muito provavelmente o Amuso também, o Amuso não, o Arezzo também deve receber uma chance aí no lugar do Bright White, né? Então, rapidinho, eu quero fazer uma análise aí também do jogo de ontem, né? Que a gente acompanhou lá ao vivo. É um sistema defensivo ok, né? O Volpe não comprometeu, o Wagner Leonardo foi bem, normal, né? Agora o Gemerson, eu quero até fazer uma ressalva aqui, que ele foi escolhido o destaque, né, pelo SofaScore, aqui um site aqui, que faz análise dos jogadores, né? Ele deu nota 7.8 para o Gemerson. Foi o destaque do Grêmio no jogo contra o Santos. Daí que ele coloca alguns dados, né? De 58 passes, 53 passes certos. Tá, mas desses 53 passes certos, uns 50 foi passe lateral para o Wagner Leonardo e recuo para o Volpe, né? Porque a bola chega nele, ele toca para o Wagner, ele toca para o Volpe, ele toca para o Wagner, toca para o Volpe, ele toca para o Serrote. É só isso aqui. Então, eu não considero. Isso aqui para mim não tem valor nenhum. Ganhou cinco duelos, né? Com os atacantes, de 7 ele ganhou 5. 12 ações defensivas, acho muito pouco, né? Porque para um zagueiro que está ali só para defender, acho que 12 ações é bastante modesto esse número, né? E um desarme como último homem, no caso, a bola sobrou só a ele e o atacante, ele conseguiu se safar, então fez um. E 2 desarmes normais aí durante o jogo, né? Números bastante modestos. Não tomou nenhum drible, não cometeu nenhuma falta. Ok, um jogo ok. Eu acho ele muito, muito limitado, um jogador insuficiente, né? Ele tá na zona de conforto, porque não tem substituto, né? Então ele tá tranquilo, até que venha um outro jogador que seja contratado aí para a posição dele, pro lado direito da zaga, ele tá de boa, né? O meio ali também, o único que não rendeu foi o Cristaldo, né? De novo, muito abaixo, escondeu do jogo, né? O Dodi muito voluntarioso, né? Participou bastante do jogo. Cuejar, eu acho que ainda está sem ritmo de jogo e fisicamente ele está abaixo, né? Ontem, aos 36 do primeiro tempo, ele já estava pisando na gravata, né? Ele tava morto, né? Ele fazia força para correr de lá para cá, né? De um lado para o outro. No segundo tempo até achei que não voltasse, né? Mas enfim, conseguiu correr mais uns 20 minutos ali. Mas tem que melhorar o preparo físico, né? Tá um pouco gordo, um pouco pesado, sentindo um pouco cheio, né? Assim, então, quando vinha perto da lateral ali, a gente via que ele não tá tão fino assim, né? O Serrote, acima da média, né? Acho ele muito, muito participativo, é um gremista, assim como o Marlon, né? Então, a gente está começando a voltar a ter essa identidade dos jogadores, né? Com o Grêmio dentro de campo, né? Chegada do Mano, gremista, o Serrote, gremista, o Marlon, gremista, a contribuição do Filipão, né? Dentro do vestiário, importantíssimo isso, né? E isso vai trazendo os outros jogadores para dentro, né? Então vai dando uma forma legal aí, né? O pessoal vai se identificando cada vez mais, né? E agora o Alisson também, né? Junto com os profissionais aí, né? Desde 2015, em todas as categorias de base, ele passou até chegar ao profissional, né? Então tem uma identidade fora de série com o Grêmio. O Bright White eu achei que está um pouco abaixo, não sei se o Cristaldo acaba atrapalhando ele ali na frente, porque tem um momento que eles estavam jogando uma linha de 4, o Kiki, o Bright, o Cristaldo e o Alisson, né? Eu acho que o Cristaldo tinha que ter ficado mais centralizado, né? Então acaba que a bola vem ali, eles acabam se atrapalhando até de certo modo, né? E esse esquema aí que o Cristaldo joga, porque eu acredito que não é pensado pelo Mano, mas ele vai indo, quando vê ele tá lá dentro da área
no meio não tem ninguém, né? Então, assim, ele ficou realmente bastante abaixo. Gostei da entrada do Monsalvo, que deu um pouco mais de mobilidade no meio, né? E o Kiki Oliveira é um fio desencapado, né? Esse cara é o melhor jogador que nós temos hoje, né? E graças a Deus que aquela bola rifada ali pelo Camilo acabou caindo no pé de quem sabe, né? E que a bola foi morrer dentro da goleira, né? Então, assim, acho que conquistamos um importante resultado, né? A gente esperava até um pouquinho mais, mas o importante é vencer. Nesse momento é somar pontos, é vencer, né? Até para o grupo de jogadores aí também se animar um pouco mais aí, quebrar esse paradigma aí de só empatar e perder, né? Então, esperamos aí que tenhamos deixado uma fase para trás. Valeu, galera. Forte abraço a todos aí. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.